Olá, mais uma dica previdenciária para você. E hoje vamos falar do quê? Saúde. Você sabia que saúde é direito de todos e dever do Estado, não é? Mas você sabe quais são os benefícios pagos pela saúde ou serviços fornecidos pela saúde? Inclusive, a saúde paga benefícios em dinheiro. Sabia disso? Tem o programa De Volta para Casa. Ele fornece também benefícios como medicamentos, exames, fornece também alimentos para quem tem restrição a glúten ou qualquer lactose ou qualquer outro tipo de alimento, é fornecido também pelos benefícios da saúde. Então, olha quanta coisa, hein? Fralda geriátrica, o diabético, por exemplo, todo medicamento que necessário é gratuito também. Pode ser requerido, então, nas secretarias municipais de saúde e também nas unidades básicas de saúde. Se você conhece alguém que necessita de algum benefício ou serviço, informe, então, leve essa informação para o público em geral. Ok? Essa foi a minha dica e eu espero você na próxima dica. Tchau, tchau. Olá, aula de nivelamento. Hoje, na aula 4, a gente vai falar sobre saúde. Saúde, um direito de todos, dever do Estado. E se é um direito de todos, quer dizer que do mais pobre ao mais rico podem fazer jus a todo e qualquer benefício da saúde. Vimos que saúde forma, um dos tripés da Seguridade Social. Seguridade Social, então, um conjunto amplo de direitos aí, formado por quem? Saúde, assistência e previdência. Então, hoje nós vamos estudar a saúde. Nós já vimos um pouquinho da assistência, depois vamos estudar mais profundamente a previdência, e agora vem comigo, saúde. Então, olha só, onde é que está a fundamentação legal do direito à saúde? O direito à saúde vem previsto na Constituição Federal, é um direito social de todo e qualquer cidadão, e está lá nos artigos 196 e seguintes, até o 200 da Constituição Federal. Então, é super importante a gente entender como é que funciona a saúde, como é que funcionam os órgãos da saúde, para poder entender como requerer os benefícios e também como exigir o cumprimento desses direitos, porque muitas vezes a gente vai observar que, na prática, a gente tem um pouquinho de dificuldade de executar esses direitos. Então, a gente até brinca, né? O Brasil é um país dos quase direitos, porque, muito embora esteja muito lindamente escrita na Constituição, como direito social, que visa garantir aí a proteção social de todo cidadão brasileiro, muitas vezes a gente vai encontrar empecilhos para poder exercer esse direito. Então, a gente precisa poder entender, principalmente nós como advogados, para poder ajudar essas pessoas no momento então que elas necessitam dos serviços ou benefícios da saúde para que se faça cumprir o comando legal estabelecido na Constituição Federal, então. Além da Constituição, a gente tem uma lei própria que trata de saúde, que é a Lei 8080 de 90. Então, ela que vai trazer toda a organização e administração dos órgãos que fazem a gestão da saúde, bem como estabelece, então, os critérios, os fundamentos, os princípios, então, que regem a saúde. Então, é o que nós vamos estudar hoje. Vem comigo. Então, aqui está para vocês, diretor, põe para eles na tela a fundamentação, artigo 196 a 200 da Constituição, Lei 8080/90. Existem algumas leis esparsas também que tratam sobre a saúde. A gente vai ter uma lei que trata do programa De Volta para Casa. A gente também tem uma lei que fala sobre os medicamentos relativos ao controle da glicemia, para os diabéticos, que é a Lei 11.433. Espera aí que eu errei. Mas vamos continuar, eu vou olhar aqui para vocês. É a Lei 11.347, me deu branco, de 2006 essa lei, tá bom?
olha lá, saúde, qual que é o conceito de saúde, né? A gente muito fala em saúde, mas a gente precisa entender mais a fundo o que significa. Então, olha só, a saúde, ela vem trazida com um conceito pela Organização Mundial da Saúde, e que estabelece que saúde é um estado completo de bem-estar. Ou seja, eu tenho que ter um bem-estar físico, mental, social. E não consiste apenas, né, na questão de ausência de enfermidade, ou ausência de doença, ou ausência de incapacidade. É um conceito muito mais amplo. Então, para que o segurado, ou para que a pessoa, ou qualquer cidadão, seja considerado, então, saudável, ele precisa estar em gozo pleno de todas as suas faculdades. Estar o quê? Com bem-estar físico, mental e social alinhado. Então, a saúde visa buscar o quê? O melhor estado de saúde que uma pessoa possa, né, atender, atingir, para constituir o quê? Seus direitos fundamentais. Então, somente com essa plenitude, então, de saúde nesses 3 campos, é que a pessoa vai poder exercer o quê? Toda a sua cidadania. E também sem distinção de raça, credo, religião, condição econômica ou social. Então, a saúde ela não faz distinção social. Tanto que eu iniciei a aula dizendo para vocês que saúde é um direito de todos, um dever do Estado, e também ele é um direito do mais pobre ao mais rico. Então, não tem distinção de qualquer natureza. Qualquer pessoa pode fazer jus, então, a qualquer benefício. Inclusive, uma pessoa, vamos supor, que não tenha necessidade nenhuma, mas, por exemplo, faça uso de uma medicação para controle da diabetes. Eu não disse para vocês que é gratuito esse tipo de medicamento? Então, eu sou rica, mas eu posso fazer uso desse serviço? Eu posso pegar na unidade básica de saúde um medicamento? Posso. Então, vejam que não há distinção qualquer. Todo cidadão tem direito. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução de riscos, de doenças e de outros agravos no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, vejam que o conceito de saúde ele é tão amplo que ele inicia até no campo da prevenção. Então, todas essas políticas públicas que a gente vê, por exemplo, contra o mosquito da dengue, contra o zika vírus, que o serviço social vai até a tua casa, o serviço de saúde vai até a tua casa observar se tem ou não foco do mosquito, por exemplo, já é um ato que de prevenção. Eles atuam também no ato de penalidade ou até mesmo de já coerção para poder evitar? Sim, tá? Mas olha só, inicia já então com políticas públicas de prevenção e redução aos riscos sociais. E também de dirimir o quê? Os agravos relativos a essa condição. Então, o exemplo que eu dei para vocês, do zika vírus, que traz várias outras doenças, chikungunya, que inclusive afeta o quê? Nos bebês, nas mulheres grávidas e nos bebês ao nascer, a microcefalia. Então, vejam que existe até uma lei recente agora que é tanto do Ministério do Desenvolvimento Social quanto do Ministério da Saúde, que visam o quê? Garantir até benefícios previdenciários ou assistenciais por conta desse problema gerado pela microcefalia. Então, vejam que existem políticas preventivas e políticas sociais também atuando quando já se instalou o dano. Então, as políticas de saúde preventivas visam evitar.
E aí, ocorrendo já o dano, no caso da microcefalia, vem, então, políticas públicas tentando amenizar ou dirimir, então, essas situações aí de vulnerabilidade. Então, vejam que as políticas públicas da assistência e da saúde também andam em conjunto. E aí o que nós falamos, né, do tratamento igualitário e universal. Então, o tratamento ele deve ser universal porque ele deve abranger todo o território. Inclusive, nós vimos que tem um caráter descentralizado, então eu tenho o Ministério da Saúde e eu vou descendo para o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que vai estar em todos os âmbitos das esferas, então, governamentais. União, estados, Distrito Federal e municípios. Então, um município, por exemplo, é a forma mais fácil de atingir toda a população, porque dá um atendimento mais regionalizado. Mas se a gente for observar a nossa estrutura, como o Brasil é grande, né, enorme, o que a gente observa na prática? Que muitas pessoas fazem uso da saúde até mesmo em outros estados. Então, por exemplo, existem hospitais de referência. Em São Paulo, vamos citar o Pérola Byton, que tem um tratamento com as mulheres. Então, ele é um hospital de referência de cuidados com as mulheres. Lá vai ter atendimento para câncer de mama, inclusive para aborto, né, naqueles abortos permitidos, não criminosos, em casos de estupro. Esse centro de referência, esse hospital de referência, ele atende gente do Brasil inteiro. Então, pode ser que uma pessoa esteja lá em Rondônia, lá em Minas, lá não tem o serviço. E esse serviço pode vir a ser garantido em outro estado. Porque nós temos o caráter descentralizado e saúde é direito de todos. Então, não tem como negar o atendimento à saúde para pessoas que venham de outras regiões também. Então, esse é o caráter universal que a gente consegue observar. Igualitário porque todos têm direito ao tratamento de forma igual. Então, cheguei lá no hospital, vou ser atendida, eu tenho o mesmo tratamento das outras pessoas que estão. Eu tenho, né, que esperar, senha, fila, claro, salvo aí atendimento prioritário também, gestante, mulheres grávidas com crianças, ou até idosos. Mas o tratamento, tirando essas questões aí, que devem ser respeitadas, né, diferenciadas, todos são iguais. Tanto visando a proteção, quanto a recuperação dos cidadãos. Aqui eu vou abrir para vocês a Constituição, para a gente estudar um pouquinho. Então, olha só. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo a sua execução ser diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou pessoa jurídica de direito privado. Então, olha só, isso aqui é super importante. Por exemplo, o município de, vamos supor, São Paulo, tem que fornecer lá um atendimento médico. Não tem aquele atendimento médico especializado. Se não tem o atendimento médico, eles podem fazer o quê? Até um convênio com uma pessoa jurídica de direito privado para atender aquela necessidade. Então, pode acontecer. Se você entrar, por exemplo, com uma ação na justiça, você pode pedir, inclusive, que unidades, né, de atendimento aí de pessoas jurídicas de direito privado faça o serviço, se não tiver na sua localidade. E é direito, então, e dever o fornecimento desse tratamento ou desse serviço.
Então, bem bacana. Inclusive, tem convênios, eles pagam bem menos, né, do que, por exemplo, um serviço particular para essas instituições. Mas a instituição ela é obrigada, então, a realizar. Inclusive cirurgias e tratamentos mais específicos e mais caros. E aqui vale até a pena puxar uma vírgula aí e acrescentar também. Por exemplo, se for necessário um tratamento fora do país, não tem aqui no Brasil, mas desde que ele não seja também experimental, porque se ele for experimental, aí não é custeado. Mas se eu precisar fazer um tratamento caro e ele não tem aqui no país, eu preciso fazer fora, em outro local, em outro país, ele também vai ser custeado. Então, isso é muito bacana. A gente vê, às vezes, na televisão, muitas pessoas fazendo campanhas, arrecadando dinheiro, enquanto que, para conseguir um serviço desses, poderia fazer uso da saúde e ela mesma custear todos os custos relativos a esse procedimento, desde que não seja experimental. Então, deixando bem claro aí para vocês. Artigo 198. As ações e serviços da saúde integram rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Então, o sistema único é o SUS, Sistema Único de Saúde, que é abrangido, então, por todo o território nacional, como a gente disse, de caráter regionalizado, atende todos os municípios, por meio das unidades básicas de saúde. E hierarquizada porque nós temos o quê? O Ministério da Saúde, depois a gente tem a unidade, né? Nós temos o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, nós temos as UBSs, nós temos também outros centros, UPAs, centros de referências, mas todos eles estão, então, numa única direção, tanto que eu posso pedir para todos os entes qualquer procedimento. Só tomar cuidado que, se eu pedir, em razão da união, a competência aí, né, do mandado de segurança seria no foro do ministro da Saúde. E aí, competência lá em Brasília. Então, tomar cuidado. Quando for fazer o pedido, então, compensa fazer contra o município ou até contra o município e o Estado. Então, olha lá, descentralização com direção única em cada esfera de governo, então, que é o que nós já falamos aqui. Atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas sem prejuízo dos serviços assistenciais. Então, vejam, o atendimento ele é integral, ou seja, total. Participação da comunidade também, a comunidade também pode participar. O Sistema Único de Saúde será financiado, então, nos termos do artigo 195, com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes de custeio também. E aqui a União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro não pode ser inferior a 15%, então, de tudo aquilo que a União arrecadar. Aqui. Olha lá, assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Então, também a iniciativa privada pode estabelecer serviços de saúde. E aqui que é importante, ó. Artigo 200 da Constituição. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, inciso 1, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias para interesse
de interesse para a saúde participar de produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Também, executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. Aqui nós estamos falando do quê? Por exemplo, Zika vírus. É epidemiológica e também pode fazer o quê? A vigilância sanitária, ou seja, o vigilante vai até a localidade, até o imóvel. Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde. Aqui também no 2, que é importante a gente falar, ó, a saúde do trabalhador também é importante. Aqui vai ter também bastante a ver com a questão da previdência, quando a gente for ver também sobre o meio ambiente de trabalho. Participar da formulação política e da execução das ações de saneamento básico. Então, saneamento básico também faz parte do quê? Da saúde. É política pública. Tanto que algumas doenças que tinham sumido no Brasil voltaram por qual motivo? Falta de saneamento básico. Hanseníase é uma delas. Tinha sumido e voltou. Fiscalizar e inspecionar alimentos também, ó, compreendidos o controle de teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano, também faz parte aqui da saúde. Participar do controle, fiscalização e produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos, também faz parte aqui da saúde. E o 8, que é importante, nós destacamos aqui de amarelinho, colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho. Então, isso aqui é importante para a gente, porque a proteção social, a saúde, também engloba o meio ambiente do trabalho. Quais são os fatores, então, aqui que a gente vai observar, que a saúde também vai se atentar na prática? A alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Então, tudo isso está ligado à saúde. Então, o nível de saúde da população vai transportar o quê? A organização social do país e econômica. Então, a gente, olhando para a situação do país, a gente consegue observar também se estão indo bem os índices de saúde. Então, tem que promover todo aquele bem-estar físico, social e psicológico também, e mental. Todos eles têm que caminhar juntamente, então, para que possa ser considerado, então, saúde, saudável. Não está querendo passar por aqui. Ah, agora foi. Então, universalidade de acesso, integralidade de assistência, preservação da autonomia das pessoas na defesa de integridade física e moral, também são princípios aqui da saúde, igualdade da assistência, direito à informação, divulgação, né, quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. Então, todo o serviço da saúde ele deve ser amplamente divulgado também para que chegue ao conhecimento de toda a população. Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades. Então, tudo isso vai ser abarcado aí pela saúde. Participação da comunidade, integração das ações da saúde, meio ambiente, saneamento básico, conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios na prestação dos serviços. Então, tanto a assistência à saúde da população, com o fornecimento, então, de medicamentos, exames, tratamento, alimentos, saneamento básico e todo o aparato de prevenção à saúde, aos riscos
capacidade de resolução dos serviços de assistência e organização para evitar duplicidade de meios para fins idênticos. Aqui é relacionada à organização, que também a gente pode lembrar daquele princípio da seletividade e distributividade. Para que todo esse recurso ele seja distribuído de forma igual, a gestão ela tem que ser feita de forma eficiente, até para não haver o quê? Perda de materiais, perda de medicamentos. Inclusive, alguns municípios acabaram perdendo cadeiras, sabe aquelas cadeiras de praia, para levar as pessoas que não conseguem andar para a praia? Existem municípios que jogaram cadeira fora, por quê? Tinha vencido. Qual é o erro aí? A distributividade, que estava errada, e também o acesso à informação. Então, às vezes, por não levar essa informação à população, acaba estragando e não é fornecido o serviço, né? Então, é desperdício de dinheiro e não atendimento, né, de forma eficiente à população. Então, tem que ser observado esses critérios para não ocorrer, então, esse desperdício. Então, aqui eu trouxe para vocês também no visual, para vocês entenderem. O Sistema Único de Saúde, ele é descentralizado, então ele vai estar presente tanto na União, nos estados, no Distrito Federal e nos municípios. Então, quando houver ferimento legal aí ao fornecimento de qualquer benefício ou serviço, eu posso ingressar com mandado de segurança. E aí nós dissemos para vocês, para fazer isso, eu preciso ter feito um requerimento. Então, sempre a gente faz um requerimento por escrito, pode ser feito na Unidade Básica de Saúde ou na Secretaria Municipal de Saúde. Onde fica mais fácil protocolar um pedido desse? Na Secretaria Municipal de Saúde, porque lá vai ter na prefeitura, ou até o órgão lá, mesmo que seja separado, vai ter algum local de protocolo, então fica mais fácil, porque eu preciso ter a negativa por escrito para poder comprovar que houve abuso de autoridade com relação a qualquer uma dessas esferas de governo aqui. Então, a autoridade coatora ela tem que ser determinada. Se eu for pedir no município, quem é? O secretário da Saúde. Se for Distrito Federal ou estados, o secretário estadual e lá do Distrito Federal. Agora, se for contra a União, é o ministro da Saúde. E aí, muito cuidado, porque mandado de segurança é em razão da pessoa, a competência, então, eu vou ter que propor a ação lá onde está a autoridade. Ministro da Saúde fica em Brasília, propositura da ação, Brasília. Então, se for propor essa ação, nem sempre compensa propor contra todos os entes. É mais fácil propor contra os municípios e Estado. Aqui nós temos a direção do Sistema Único de Saúde. Então, já disse para vocês que ela é única, abrangida, então, em todos os entes, sendo exercida em todas as esferas de governo. Aqui está para vocês a fundamentação, artigo 9º da Lei 8080/90. E aqui está a fundamentação que eu disse para vocês. Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. Município, Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. Então, no pedido, vocês podem colocar também, né, contra a secretaria, contra o secretário da Saúde, ou quem lhe faça as vezes. Então, olha só, constitui o Sistema Único de Saúde, as ações e os serviços da saúde de instituições públicas, federais, estaduais, municipais, da administração direta e indireta, e fundações mantidas pelo poder público também. E todas elas estão elencados aqui os mesmos objetivos que elas devem perseguir, a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. Então, sempre vai haver o quê? Promoção de propagandas, informações de como você pode exercer o seu direito ou quais direitos você tem da saúde.
Também, formulação de políticas de saúde destinadas a promover campos econômicos e social, assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Por exemplo, um benefício aqui que a gente pode citar para vocês entenderem um pouquinho, recuperação da saúde. Tem um programa de volta para casa. De volta para casa é um benefício pago em dinheiro. Aquelas pessoas que tiveram longa internação por problemas psiquiátricos mentais, entendidos aí como mais de 2 anos, então a pessoa que ficou internada por muito tempo, seja judicial, em qualquer um dos sanatórios judiciais, ou então de instituições públicas, saindo então desse local, ou porque já estão bem de saúde, ou porque já não tem mais por que ficar internada, por qualquer outro motivo, elas fazem jus a esse pagamento de benefício, que é estabelecido no valor de R$ 412 atualmente. A gestão é feita pela Caixa Econômica Federal e o recebimento desse valor também. Ele é concedido aí por 1 ano, depois desse longo período de afastamento, podendo ser prorrogado por mais 1 ano. Ele é uma prestação de ressocialização para aquelas pessoas que ficaram, então, afastadas do seio social por muito tempo, né, por longo tempo. Então, essa proteção vem para a recuperação e ressocialização dessa pessoa na sociedade. E aqui eu trouxe um pouquinho do informativo do Ministério da Saúde. Isso aí eu até tirei do site do Ministério da Saúde. Então, ele é um órgão do Poder Executivo Federal, responsável por elaboração de planos e políticas públicas na área da saúde. Então, tanto as políticas de promoção, prevenção e assistência são criados pelo Ministério da Saúde. E ele dispõe, então, de condições para a proteção e recuperação da saúde da população, para a redução de enfermidades, para controlar doenças endêmicas ou parasitárias e melhorar a vigilância da saúde, tá? Para que toda a população tenha uma melhor qualidade de vida. E qual que é a missão, hein? A missão está estabelecida lá no site também. Promover a saúde à população, mediante integração e construção de parcerias com órgãos federais, as unidades da federação, os municípios, a iniciativa privada, a sociedade, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e para o exercício da cidadania. Então, saúde é um meio de garantir a cidadania. E aqui eu trouxe para vocês uma informação, né? O Ministério da Saúde fica na esplanada dos ministérios, lá no bloco G. Trouxe para vocês aqui também o telefone e o Disque Saúde. Então, existe uma ouvidoria do Sistema Único de Saúde, que é o número 136. Então, toda a questão de reclamação pode ser feita por meio desse número aí da saúde. Ou informação também, solicitação. E a ligação também é gratuita. Então, quais são os benefícios da saúde que a gente pode elencar aí? Vacinação, então as campanhas de vacinação, né, contra a gripe e outras, são também benefícios da saúde. Consultas, cirurgias, inclusive as reparadoras, desde que não tenham cunho estético somente em si, né, que sejam reparadoras, estéticas e reparadoras. Os medicamentos, campanhas preventivas, então, por exemplo, campanha preventiva contra o câncer de mama é uma das campanhas. Próteses também são fornecidas, órteses, cadeiras de rodas também, medicamentos e insumos para diabéticos. Então, a lei que estabelece aqui os medicamentos, a 11.347 de 2006, ela prevê que a pessoa que faça uso desses medicamentos faça um cursinho rápido só para aprender como utilizar o kit de aplicação, mas o fornecimento é garantido, então, gratuito para as pessoas que utilizarem.
e fizerem esse curso. Exames, fralda geriátrica também é fornecida. Colchão casca de ovo, então aquelas pessoas que ficam muito tempo deitadas, que necessitem desse tipo de colchão, também é fornecido. Ou aquelas camas também de hospital, que às vezes a pessoa fica internada em casa, também são fornecidas. Tratamento médico para dependente químico, também faz parte de um benefício aqui da saúde. E alimentos sem glúten, lactose, e tem muitos mais outros. Se a gente fosse elencar aqui, né, tem o programa de volta para casa, tem vários programas mesmo. Aqui o programa de volta para casa, no valor de R$ 412, né, ele é pago mensal pela Caixa Econômica Federal, e ele vem para estimular também o exercício de cidadania, né, porque a pessoa ficou muito tempo afastada. Falei bastante de saúde para vocês, tem muito mais, né, para falar ainda, não tem fim se a gente fosse falar, mas eu agradeço a presença de vocês. Espero você na próxima aula. Tchau, tchau.